A gravação que ninguém deveria assistir. Era uma sexta-feira fria e chuvosa, quando Leonardo Hara decidiu sair sem rumo pelas ruas da cidade, em busca de inspiração para seu novo curta universitário sobre objetos esquecidos. A chuva caía fina e constante, desenhando veios prateados sobre os vidros, enquanto o som distante do trânsito urbano ecoava como uma trilha sonora improvisada. Leonardo caminhou sem destino até encontrar um pequeno bazar escondido entre prédios antigos, o tipo de lugar que parecia existir fora do tempo. Lá dentro, o ar cheirava a metal envelhecido e mofo, e o som dos velhos monitores ligando soava como batimentos cardíacos mecânicos. Atrás do balcão, o Sr. Kobayashi levantou o olhar de um jornal surrado. "Procurando algo específico?" perguntou com voz rouca e calma. "Algo estranho", respondeu Leonardo. "Algo que pareça ter uma história presa dentro dele." O velho sorriu levemente e apontou para o fundo do corredor, onde uma pilha desorganizada de VHS descansava sobre um videocassete Toshiba coberto de poeira. Leonardo pegou a fita do topo e notou algo que fez o frio da chuva congelar nas veias. A fita tinha uma etiqueta branca, escrita à mão com letras pretas: Leonardo Hara. "Quem trouxe isso?" perguntou, tentando disfarçar o desconforto. O velho ajeitou os óculos. "Chegou ontem, junto com outras doações. Talvez seja coincidência. Ou não." Leonardo sorriu nervoso e decidiu levar tanto o videocassete quanto a fita, mais por intriga do que por motivo racional. Saiu do bazar enquanto o som de um sino metálico ecoava na porta, soando como um pequeno presságio. De volta ao apartamento, acendeu apenas a luz da luminária sobre o sofá, enquanto Tommy, seu gato preto, o observava com olhos atentos. Deixou a fita sobre a mesa, preparou o café e ficou olhando-a por minutos. Aquela etiqueta escrita com seu próprio nome parecia pulsar sob a luz amarelada. A curiosidade venceu o medo. Conectou o velho videocassete à televisão herdada dos pais e inseriu a fita. O chiado branco invadiu o ambiente por alguns segundos, até se transformar em uma imagem trêmula e escura. Era a gravação de um quarto idêntico ao dele. A mesma cortina amassada, o mesmo pôster de cinema preso na parede com fita adesiva. A câmera mostrava uma cama, e sobre ela ele mesmo dormindo. Leonardo congelou, incapaz de desviar o olhar. A gravação mostrava o ele do vídeo se levantando, caminhando pela sala e tocando o interruptor da lâmpada, exatamente como ele fizera há poucos minutos. O som ambiente ficou abafado, restando apenas o ruído frio do VHS rodando. Então a câmera se aproximou um pouco e algo se sobrepôs à imagem. Uma legenda em branco com letras distorcidas pela interferência. "Você morre em 3 dias." Leonardo caiu para trás, derrubando a cadeira. Tommy correu, assustada, para debaixo da mesa. Ele arrancou o cabo da tomada, mas a imagem continuava na tela e mostrava seu próprio corpo imóvel no chão do quarto. A tela piscarou em preto. O som do vento lá fora pareceu aumentar e, por um instante, Leonardo jurou ver algo se mover no reflexo escuro da televisão desligada, algo que estava atrás dele. O sol da manhã atravessava as frestas da cortina ressecada, lançando um feixe pálido sobre o chão do quarto. Leonardo Hara acordou com a sensação de não ter dormido. Os olhos ardiam e o som da chuva da noite anterior ainda ecoava em sua cabeça. Olhou para o canto da sala e viu o videocassete Toshiba, 1984, ainda conectado à velha TV, a luz vermelha em stand-by, piscando suavemente como um pequeno coração eletrônico. Por um momento, pensou em desligar tudo, mas algo o mantinha imóvel, como se o ar pesasse mais dentro daquele apartamento. Tentou rir da própria paranoia. Foi só um vídeo antigo de algum colegiado bizarro da faculdade, sei lá, murmurou. Para provar a si mesmo que nada daquilo era real, levantou, pegou uma caneca com café ressecado e começou a lavar a louça. No instante em que colocou a caneca molhada na pia, ela escorregou de sua mão e se quebrou no chão. O som seco da cerâmica rachando ecoou como uma explosão. Por um segundo, Leonardo parou, encarando os cacos. Havia visto exatamente essa cena na fita. Mesmo ângulo, mesmo movimento, mesma caneca. Ele tentou bloquear o pensamento, jogando os restos no lixo,
e respirando fundo. Coincidência, sussurrou para si mesmo. Tem que ser coincidência. No sofá, Tommy o observava com olhos fixos na velha TV desligada, o rabo se movendo lentamente de um lado para o outro. Nem começa com isso, hein, Tommy? Disse Leonardo, tentando disfarçar o medo. Mas logo o telefone fixo tocou. Um som curto, metálico e frio. Leonardo se sobressaltou tanto que derrubou um prato na pia. Atendeu rápido. Tá, alô? Silêncio estático. Depois um chiado, idêntico ao ruído de fita rebobinando. E então, uma voz apagada e distante. Você lembra do terceiro dia? O coração de Leonardo parou por um instante. A ligação caiu. Ele ficou imóvel, segurando o fone, enquanto o gato se aproximava da porta do quarto, ainda encarando a escuridão. A tremedeira voltou às pernas, correu até a televisão e puxou o cabo da parede. A tela chiou sozinha, mesmo desconectada, e mostrou fragmentos rápidos, imagens embaralhadas de seu apartamento sob nova perspectiva. A cozinha, a janela, a cama desarrumada, e por um breve instante, um reflexo humano no espelho da sala, filmando. Leonardo desligou a energia da casa inteira. Ficou em silêncio, apenas ouvindo sua própria respiração. Mas quando olhou para o videocassete Toshiba, percebeu algo impossível. A bandeja estava aberta e a fita VHS havia sido expulsa. Em cima dela, repousava uma nova fita, idêntica, com uma etiqueta diferente. Dia 1. Ele caiu de joelhos. O som da velha TV voltou a vibrar, mesmo sem energia. E nas sombras do reflexo da tela, por um instante, parecia que outra pessoa estava ali, observando. Alguém com seu rosto, mas mais velho, mais pálido. Tommy arqueou as costas e soltou um miado agudo. Do corredor, um estalo metálico ecoou, como o clique de uma câmera antiga iniciando a gravação. A chuva fina transformava as calçadas em espelhos enquanto Leonardo Hara caminhava rápido pelas ruas da cidade, com a câmera digital antiga pendurada no ombro e o caderno de anotações apertado no braço. Entrou novamente na loja do Sr. Kobayashi e o mesmo sino de metal tilintou sobre a porta, embora agora o som parecesse mais pesado e irregular. O velho levantou lentamente os olhos do balcão, onde consertava um rádio enferrujado, e sua expressão mudou ao reconhecer Leonardo. Você voltou cedo demais, disse em tom de desconfiança enquanto secava as mãos no pano sujo. Leonardo colocou a fita VHS dia 1 sobre o balcão e o baque seco ecoou como uma sentença, na loja silenciosa. Isso apareceu na bandeja do meu videocassete ontem e não fui eu quem gravou, disse Leonardo com voz tensa. Kobayashi limpou os óculos grossos e analisou a fita hesitando, seus dedos tremendo ligeiramente ao pegá-la. A etiqueta não é minha, mas o cheiro parece fita antiga mesmo, início dos anos 90, murmurou o velho com preocupação crescente. Leonardo ligou a velha TV de tubo que ficava no canto do balcão, conectando tudo com o cuidado de quem prepara um experimento científico perigoso. A imagem piscou, revelou estática branca e depois um ambiente familiar. O quarto de Leonardo gravado de outro ângulo completamente diferente. Ele próprio aparecia andando de um lado para o outro, nervoso, observando a televisão como se estivesse esperando algo. Reconhece isso? Perguntou Leonardo, o olhar fixo no velho enquanto apontava para a tela tremulante. Kobayashi estreitou os olhos por trás dos óculos grossos e se aproximou da velha TV. Seu apartamento e há alguém no reflexo da janela, disse o velho, apontando para o canto da imagem. Leonardo avançou a fita do videocassete com cuidado, pausando quadro a quadro, enquanto a câmera digital antiga pendia do seu ombro. No reflexo do vidro da janela no vídeo, um rosto se tornou visível. O rosto de um homem que parecia estar observando de fora. Kobayashi se aproximou com lentidão exagerada e o colorido fraco da imagem refletiu seu próprio semblante envelhecido no vidro da velha TV. Isso não faz sentido, sussurrou o velho com a voz quase inaudível. Leonardo tirou uma foto digital da tela com a câmera digital antiga, mostrando ao velho o frame do reflexo que revelava um homem com camisa xadrez e cabelos castanhos com aparência cerca de 30 anos mais jovem. Kobayashi empalideceu completamente e recuou alguns passos, tropeçando levemente em uma pilha de rádios velhos. Sou eu,
Mas essa fita é mais velha do que parece, e eu nunca gravei nada assim, disse o velho com voz que tremia de forma incontrolável. E então, uma nova voz soou da porta da loja quando ela se abriu com o sino tilintando novamente. Vocês precisam parar de mexer com o que não entendem, disse a detetive Maria Lane, entrando com o casaco de couro molhado pela chuva fina. Ela andou firme até o balcão, tirando o gravador de bolso prateado da bolsa e ligando-o com um clique seco enquanto a luz vermelha piscava suave. Explique desde o começo, Leonardo, pediu Maria com um tom profissional enquanto seu olhar analítico varria a loja. Leonardo contou tudo em detalhes, descrevendo o momento em que encontrou a fita com o próprio nome, e depois a nova fita rotulada dia 1 que apareceu sozinha. Maria olhou fixamente para a velha TV, que continuava exibindo a imagem congelada do quarto de Leonardo. Vocês ainda têm o conteúdo completo dessa fita? Perguntou enquanto ligava o computador, que começou a ligar lentamente. Leonardo concordou e recuou uma cadeira para melhor visualizar a tela, enquanto apertava o botão play no videocassete. A imagem recomeçou mostrando o corredor do prédio, onde Leonardo mora com uma sombra parada no fim do corredor, imóvel e ameaçadora. Inseriram a fita e a velha TV no balcão chiou a vida, a tela tremendo com estática antes de focar na gravação. A gravação mostrava Leonardo caminhando pela rua chuvosa exatamente como ele fizera hoje, com a mesma jaqueta jeans e mochila. Mas no fundo desfocado, o bazar aparecia e dentro, através da vitrine embaçada, o Sr. Kobayashi jovem acenava para a câmera com expressão que parecia conhecer o futuro. Olhe isso. O letreiro da loja no reflexo da poça diz eletrônicos usados, mas com uma grafia diferente, e a data no canto da tela marca 1993, disse Maria, apontando para os detalhes na tela. O velho empalideceu completamente, apoiando-se no balcão com as duas mãos tremendo. Isso não pode ser. Eu abri essa loja em 1995 e eu nunca gravei nada assim, murmurou Kobayashi, com voz que quase falhou. Leonardo rabiscou furiosamente no caderno de anotações de couro marrom, anotando timestamps com a caneta azul. 0047, eu entrando no bazar, 0123. Conversa com Kobayashi, 02:15. Maria chegando. Está acontecendo de novo. A fita está gravando o presente como se fosse o passado, disse Leonardo com realização horrível. Maria ativou o gravador de bolso prateado novamente, a luz vermelha piscando com urgência. Preciso de mais detalhes, Sr. Kobayashi. Quem mais teve acesso a esse lote de fitas? Perguntou com um tom investigativo. O velho gaguejou, olhando para a porta como se esperasse alguém chegar a qualquer momento. Foi uma doação anônima, um envelope com dinheiro e as caixas sem remetente de nenhum tipo, disse Kobayashi com voz fraca. A velha TV começou a picar sozinha, mostrando fragmentos de imagens que não faziam parte da fita que estava rodando. Leonardo viu seu próprio rosto em diferentes idades, passando pela tela. Criança, adolescente, adulto, tudo em sequência impossível. Isso não é normal, sussurrou Maria enquanto anotava freneticamente no computador. A bandeja do videocassete se abriu sozinha com um clique mecânico. Dentro dela, uma nova fita descansava sem etiqueta, apenas com um post-it amassado escrito em caligrafia perturbadora. Você não está assistindo, você está sendo regravado. Leonardo Hara chegou em seu apartamento sozinho, fechando a porta com força, enquanto a chuva continuava caindo lá fora, o som constante das gotas batendo contra a janela, criando uma trilha sonora perturbadora para o que estava prestes a descobrir. Tommy o recebeu como sempre fazia, miando baixo e se esfregando nas suas pernas, enquanto Leonardo tirava a jaqueta molhada e a pendurava na cadeira ao lado da porta. O apartamento estava exatamente como ele o deixara, mas algo parecia diferente, como se o espaço tivesse sido observado enquanto ele estava fora, como se cada objeto tivesse sido tocado e recolocado no lugar com cuidado deliberado. Leonardo colocou a fita VHS dia 2 sobre a mesa de madeira velha e ficou olhando para ela por vários minutos, seus dedos tremendo enquanto Tommy pulava para o sofá e se deitava seus olhos verdes, nunca deixando de observar a fita.
Ele ligou a velha TV de tubo e o videocassete, esperando que a imagem aparecesse. Mas desta vez, algo era diferente desde o início. A gravação começava mostrando o interior do seu apartamento, mas não era uma visão estática. Era como se alguém caminhasse lentamente pela sala, passando pela cozinha, parando diante da porta do quarto. Leonardo reconheceu cada detalhe, cada móvel, cada objeto em seu lugar exato. Mas a câmera se movia com propósito, como se soubesse exatamente aonde ir e o que mostrar. A voz de uma mulher ecoava na gravação, uma voz que ele não reconhecia, falando em tom calmo e deliberado sobre eventos que ainda não tinham acontecido. Você recebeu a visita de duas pessoas hoje, uma mulher com cabelo loiro e um homem mais velho com óculos grossos. Eles vieram aqui para avisar você sobre o que está acontecendo com as fitas, dizia a voz na gravação. Leonardo se levantou abruptamente, seu coração acelerado, enquanto a gravação continuava mostrando cenas do seu apartamento sob diferentes ângulos. Mas você não os acreditará completamente, porque parte de você ainda acha que tudo isso é uma brincadeira elaborada. Uma pegadinha de alguém que conhece seus movimentos, continuava a voz feminina. A gravação mudou para mostrar Leonardo dormindo em sua cama, a câmera se aproximando lentamente do seu rosto, enquanto ele dormia profundamente, inconsciente de estar sendo observado. Amanhã você tentará destruir as fitas, mas descobrirá que não consegue, porque elas reaparecem. Estão vivas de uma forma que você não compreende, dizia a voz. Leonardo desligou a velha TV com um movimento brusco, mas a imagem continuou visível na tela escura por alguns segundos antes de desaparecer completamente. Tommy pulou do sofá e correu para debaixo da cama, seus instintos felinos percebendo algo que Leonardo ainda não conseguia processar completamente. Leonardo pegou o caderno de anotações e começou a escrever freneticamente, tentando documentar cada detalhe da gravação, cada palavra dita pela voz desconhecida, cada cena que havia visto. Seus dedos se moviam rápido sobre o papel, a caneta azul deixando marcas profundas, enquanto ele tentava dar sentido ao que estava acontecendo. 3 dias, pensou Leonardo. Ele tinha apenas 3 dias antes que tudo terminasse. 3 dias antes que a previsão da fita se tornasse realidade. Ele pegou a câmera digital e começou a fotografar cada parte do seu apartamento, documentando o estado de tudo, criando um registro visual de como as coisas eram antes de mudarem. Quando terminou, Leonardo se sentou no sofá e esperou, sabendo que algo mais aconteceria, sabendo que as fitas não tinham terminado com ele ainda. A noite caiu completamente sobre a cidade e Leonardo permaneceu acordado, observando a velha TV desligada, esperando que ela ligasse sozinha, esperando que a próxima mensagem chegasse. Tommy eventualmente saiu de debaixo da cama e se deitou ao lado de Leonardo no sofá, seus olhos verdes piscando ocasionalmente, enquanto ambos esperavam pelo que viria a seguir. Quando o amanhecer chegou, Leonardo descobriu que havia dormido sem perceber, e ao seu lado, no sofá, havia uma nova fita VHS com etiqueta branca escrita em marcador preto. Dia 3, o final. Ele pegou a fita com mãos tremendo, sabendo que esta seria a última, sabendo que tudo terminaria quando a assistisse. Leonardo Ara acordou no sofá com a fita VHS dia 3, o final, ainda em suas mãos, suado e desorientado, como se tivesse vivido um pesadelo que não conseguia lembrar completamente. Tommy estava deitado ao seu lado, mas desta vez o gato não dormia. Seus olhos verdes permaneciam abertos e fixos na velha TV desligada, como se esperasse que ela ligasse a qualquer momento. Leonardo se levantou lentamente, seu corpo dolorido pela noite mal dormida no sofá desconfortável, e caminhou até a cozinha para beber água com as mãos tremendo. Quando voltou à sala, notou algo que o fez congelar no lugar. Algo que não estava ali quando adormeceu na noite anterior. Na parede ao lado da velha TV, havia marcas de dedos, como se alguém tivesse tocado a parede repetidamente, deixando um padrão que parecia quase uma mensagem. Leonardo aproximou-se e tocou as marcas, sua pele arrepiando enquanto reconhecia que as marcas ainda estavam úmidas,
como se tivessem sido feitas há poucos minutos. Ele correu para a porta e a trancou com força, verificando a fechadura 3 vezes, para ter certeza de que estava segura, seu coração acelerado, enquanto tentava respirar normalmente. Tommy miou alto e correu para debaixo da cama novamente, seu instinto animal detectando algo que Leonardo ainda não conseguia ver completamente. Leonardo pegou o caderno de anotações e começou a escrever sobre as marcas na parede, documentando tudo o que estava acontecendo, criando um registro de sua própria descida à loucura ou à verdade. Ele não tinha certeza qual era qual. Ele tentou ligar para a detetive Maria Lane, mas a ligação não completou. Apenas um som estático constante na linha, como se algo estivesse bloqueando a comunicação. Tentou novamente com o Sr. Kobayashi, mas o resultado foi o mesmo. Apenas estática e silêncio, como se ambos tivessem desaparecido ou como se algo estivesse impedindo que ele os alcançasse. Leonardo se sentou no chão da cozinha, abraçando os joelhos, tentando pensar racionalmente sobre o que estava acontecendo. Mas a racionalidade parecia estar escapando dele com cada hora que passava. Ele decidiu que precisava assistir à fita final, que precisava saber o que aconteceria, porque talvez, se soubesse, pudesse encontrar uma maneira de mudar o resultado, de escapar do destino que as fitas estavam mostrando. Leonardo ligou a velha TV e inseriu a fita dia 3, o final, no videocassete, com movimentos deliberados e cuidadosos. A imagem apareceu imediatamente, sem estática desta vez, clara e nítida, mostrando seu próprio apartamento, mas visto de um ângulo que ele não conseguia identificar, como se a câmera estivesse posicionada em um lugar impossível. A gravação mostrava Leonardo assistindo à fita, sentado no sofá, exatamente onde ele estava agora, assistindo a si mesmo assistindo à fita em um loop infinito de recursão temporal. Ele viu a si mesmo se levantando do sofá, caminhando em direção à porta, tentando sair do apartamento. Mas a porta não abria, não importava quantas vezes ele tentasse. Na gravação, o Leonardo do vídeo se virava para a câmera e apontava para ela, seus lábios se movendo, falando algo que Leonardo não conseguia ouvir através do chiado da fita. Leonardo aumentou o volume da velha TV, mas o som que saía era apenas um sussurro distorcido. Palavras que pareciam vir de muito longe, de um lugar que não era exatamente o apartamento. Você não pode escapar porque você já está dentro da fita, dizia a voz sussurrada. Você sempre esteve dentro da fita, desde o momento em que a encontrou no bazar. Leonardo desligou a TV abruptamente, mas desta vez a imagem não desapareceu. Continuou visível na tela escura, mostrando ele mesmo tentando escapar. Tommy saiu de debaixo da cama e pulou no colo de Leonardo, seus olhos verdes brilhando com uma inteligência que parecia além do normal para um gato. Leonardo abraçou o gato, procurando conforto no único ser vivo que parecia estar com ele naquele momento, enquanto a velha TV continuava exibindo cenas de seu próprio apartamento, cenas que ainda não tinham acontecido, cenas que ele sabia que em breve viveria. Ele percebeu que não estava apenas sendo observado, estava sendo regravado. Cada ação sua era capturada e armazenada em fitas que apareciam magicamente, criando um ciclo de predestinação que ele não conseguia quebrar. Leonardo compreendeu naquele momento que a fita não estava prevendo o futuro, estava criando o futuro, moldando seus movimentos e decisões através do conhecimento do que viria a seguir. No terceiro dia, sabendo exatamente o que a fita havia mostrado, sabendo que às 15 horas ele entraria na cozinha e que algo terrível aconteceria ali, algo que a gravação não havia revelado completamente. Ele olhou para o relógio na parede, eram 14 horas e 23 minutos, e Leonardo decidiu que desta vez seria diferente, que ele não entraria na cozinha, que simplesmente permaneceria no sofá até que o horário passasse e o destino perdesse seu poder sobre ele. Tommy estava deitado ao seu lado, seus olhos verdes observando Leonardo com uma expressão que parecia quase de compaixão, como se o gato soubesse que nenhuma resistência funcionaria. Leonardo se recostou no sofá, determinado, seus olhos fixos no relógio, enquanto os minutos passavam lentamente, cada segundo parecendo uma eternidade,
enquanto ele esperava que as 15 horas chegassem e passassem sem que ele fizesse nada. Ele pegou o telefone e tentou ligar para a detetive Maria Lane, mas a ligação não completou. Apenas um tom de descagem constante que nunca conectava a ninguém, como se ela não existisse naquele momento específico. Tentou ligar para o Sr. Kobayashi no bazar, mas recebeu a mesma resposta. Apenas silêncio e estática, como se ambos tivessem desaparecido do mundo. Às 14 horas e 47 minutos, Leonardo ouviu um som que o fez congelar. Um som que não deveria estar ali. O som de água correndo na cozinha. A torneira aberta deixando a água escorrer sem parar. Ele tentou ignorar, fechando os olhos, tentando bloquear o som, mas a água continuava correndo. E Leonardo sabia que se deixasse a torneira aberta, a água transbordaria, inundaria o apartamento, causaria danos que ele não poderia reparar. Às 14 horas e 52 minutos, Leonardo se levantou do sofá caminhando em direção à cozinha, sabendo que estava caindo na armadilha, sabendo que a fita havia previsto exatamente isso, que ele tentaria evitar o destino apenas para ser forçado a cumpri-lo. Ele desligou a torneira e ficou parado na cozinha, olhando ao redor, esperando que algo acontecesse, esperando o momento em que tudo mudaria, em que seu destino se cumpriria. Mas nada aconteceu. Apenas o silêncio da cozinha vazia. Apenas Leonardo sozinho com seus pensamentos acelerados. Ele voltou para o sofá e ligou a velha TV, inserindo a fita VHS dia 3, o final novamente, determinado a ver o resto, determinado a descobrir como exatamente ele morreria. A gravação começou mostrando Leonardo na cozinha, exatamente como havia acontecido minutos antes, desligando a torneira, seus movimentos idênticos aos da fita. Ele avançou a fita, procurando pela cena final, procurando pelo momento em que tudo terminaria. Mas a gravação continuava mostrando apenas cenas do apartamento. Cenas de Leonardo caminhando de um lado para o outro. Cenas de Tommy observando. Leonardo continuou avançando, seus dedos tremendo enquanto operava o videocassete, procurando desesperadamente pela cena final, procurando por qualquer pista sobre o que viria a seguir. Quando finalmente chegou ao fim da fita, a imagem mostrava Leonardo deitado no chão da sala. Seus olhos abertos, mas vazios. Seu corpo imóvel. Mas a gravação cortava ali, não mostrava como ele havia chegado àquele estado, não mostrava o momento da morte, apenas o resultado final. Leonardo pausou a imagem e ficou olhando para a cena. Olhando para seu próprio corpo inerte na tela, tentando entender como aquilo poderia acontecer, tentando calcular quanto tempo restava. Ele pegou um telefone antigo e discou para a detetive Maria Lane novamente, sua voz desesperada enquanto explicava o que havia visto, pedindo que ela viesse imediatamente, pedindo que ela o ajudasse. Mas a voz que respondeu não era a de Maria, era a de uma mulher que ele não reconhecia. Uma voz que soava como se viesse de muito longe, como se ecoasse dentro de uma fita. Leonardo, você não pode chamar ninguém. Você já está sozinho há muito tempo, você só não sabia, disse a voz feminina desconhecida. A ligação caiu e Leonardo ficou segurando o telefone, seu coração acelerado, enquanto tentava processar o que havia ouvido. Ele tentou ligar novamente, mas desta vez o telefone não funcionava. Apenas um tom de ocupado constante, como se tivesse sido desconectado do mundo exterior. Leonardo correu até a porta e tentou abri-la, mas descobriu que estava trancada por dentro, impossível de abrir, como se algo a mantivesse fechada. Tentou a janela, mas estava selada, o vidro recusando-se a abrir, como se tivesse sido soldado no lugar durante a noite. Ele voltou para o sofá, seu corpo tremendo enquanto a realidade começava a se desintegrar ao seu redor, enquanto ele compreendia que estava completamente isolado, completamente sozinho. Leonardo olhou para a velha TV e viu que a imagem ainda estava pausada, mostrando seu próprio corpo deitado no chão da sala. Ele se levantou e começou a caminhar pela sala. Seus movimentos cada vez mais frenéticos, seus pensamentos girando sem controle, enquanto tentava encontrar uma maneira de escapar. Quando passou perto da mesa, seu pé escorregou no chão molhado, talvez pela água que havia vazado da cozinha, talvez por algo que ele não conseguia ver claramente. Leonardo caiu para trás
seu corpo batendo no chão da sala com força. O ar saindo de seus pulmões enquanto ele ficava deitado, seus olhos abertos, fixos no teto branco do apartamento. Ele permaneceu ali, imóvel, respirando lentamente, vendo o teto acima dele, exatamente como havia visto na fita, exatamente como o vídeo havia mostrado. A velha TV continuava ligada, continuava exibindo Leonardo deitado no chão. O corpo imóvel na tela enquanto o apartamento permanecia em silêncio absoluto. Então a gravação terminou. A tela ficou completamente preta, apenas o chiado da fita ecoando pelo apartamento vazio. No momento seguinte, é possível ouvir o som do botão de ejetar do videocassete com um clique mecânico, retirando a fita da bandeja com dedos tremendo, mãos idosas e uma camisa amarela xadrez. Olhou para a etiqueta branca escrita em marcador preto e leu o nome que estava ali: Leonardo Haas Kobayashi. Sr. Kobayashi piscou lentamente, seus óculos grossos escorregando pelo rosto, e naquele momento, algo quebrou dentro dele. Ele não conseguia lembrar de quando havia começado a assistir a fita. Não conseguia lembrar se havia realmente ido a um bazar. Não conseguia lembrar de nada que fizesse sentido. Sua mente era um labirinto de imagens que se sobrepunham, de memórias que não eram suas, de vidas que ele havia vivido ou apenas assistido através de uma tela. Sr. Kobayashi olhou ao redor do apartamento, reconhecendo cada móvel, cada objeto, mas não conseguindo distinguir se era real ou apenas parte de uma gravação que ele estava assistindo. Ele não sabia mais em que momento a realidade havia se misturado com a fita, em que ponto ele havia deixado de ser uma pessoa e se tornado apenas um espectador de sua própria vida. Sr. Kobayashi puxou do bolso seu documento de identidade com dedos tremendo, abrindo a carteira desgastada para ver o nome escrito ali. Leonardo Haas Kobayashi lia-se na foto antiga, no documento que parecia ter décadas de idade. Ele sempre havia sido Leonardo. Sempre havia sido o jovem que encontrou a fita no bazar. Sempre havia sido o homem que tentou escapar de seu destino. Não sabia mais se havia realmente encontrado uma fita em um bazar, se havia realmente vivido 50 anos, ou se tudo havia sido apenas uma gravação que ele estava assistindo desde o início. Sr. Kobayashi se sentou novamente no sofá, seus olhos vazios, seus dedos tremendo enquanto ele tentava agarrar alguma verdade que pudesse ancorá-lo à realidade. Mas não havia nada, apenas a velha TV desligada, apenas o silêncio do apartamento, apenas a sensação de estar preso em um loop infinito de gravações dentro de gravações. Seu coração começou a disparar, acelerado, fora de controle, como se finalmente compreendesse a verdade completa, como se a realidade de sua existência o esmagasse de uma só vez. Sr. Kobayashi caiu para trás no sofá, sua mão apertando o peito, seu rosto contorcido de dor, seus olhos fixos no teto branco do apartamento. E então seu coração parou. Por um breve momento, Leonardo Kobayashi viu a verdadeira realidade, a verdadeira lucidez. Mas tudo passou muito rápido, mais rápido que os últimos 50 anos não vividos. 3 dias depois, um jornal local publicava uma pequena notícia na seção de falecimentos. Sr. Leonardo Haas Kobayashi, 68 anos, foi encontrado falecido em seu apartamento. O corpo foi descoberto pelo zelador do prédio, após reclamações de vizinhos sobre barulhos estranhos. Segundo a polícia, a morte foi causada por infarto do miocárdio, condição comum em pessoas de sua idade avançada. Não havia familiares próximos. O apartamento será esvaziado pela administração do edifício. Itens pessoais foram doados. Dias depois, em uma rua diferente da cidade, um jovem passa por uma lata de lixo ao lado de um prédio antigo e viu algo que o fez parar. Algo que brilhava entre os resíduos descartados, algo que parecia fora de lugar naquele lixo comum. Marcos se abaixou e retirou uma fita VHS da lata, limpando a sujeira com a mão, vendo uma etiqueta branca escrita em marcador preto. Seu próprio nome estava escrito nela, letra por letra, como se alguém soubesse exatamente quem ele era, como se alguém tivesse deixado aquela fita ali especificamente para que ele a encontrasse. Marcos segurou a fita em suas mãos, seu coração começando a acelerar enquanto ele olhava ao redor, procurando por alguém que pudesse ter colocado aquilo ali, procurando por alguma explicação racional.
Mas as ruas estavam vazias. Apenas chuva fina caindo. Apenas o som distante da cidade ao seu redor. Apenas o silêncio que parecia envolver aquele momento específico. Ele guardou a fita em sua mochila e continuou caminhando pelas ruas molhadas, seus olhos procurando por um bazar antigo, procurando por um videocassete que pudesse reproduzir aquela gravação, procurando por respostas que talvez não existissem.